Marta. Oi. O assunto da xenofobia, a melhor forma de combater é a informação, né? Então, o que acontece? A vacina que vier da China eu não vou consumir, mas os respiradores, os produtos Xing Ling, todos vêm da China. E as pessoas estão usando, né? As pessoas que estão sendo mantidas vivas nos hospitais estão sendo mantidas vivas com respiradores, que em sua maior parte vem da China. Sim. Né? Até uma coisa para a gente questionar também em relação à globalização. A dependência do mundo em relação aos produtos que vêm da China. Né? Acontece uma pandemia e o mundo não está preparado para combater porque o único país fornece tudo, da máscara ao respirador. Né? A gente está se desindustrializando na parte da saúde. Por quê? Porque a China, um país socialista, tem salários mais baixos. É uma questão tão profunda que vale uma outra live. Né? Com certeza. Né? Mas a questão contra a xenofobia é informação, sugestão de leitura, Armas, Germes e Aço, tá? Que aborda essa questão da imunidade relacionada à questão biológica e geográfica. Era isso que eu tinha para dizer. Tá jóia. Ô Gi, você que chegou depois, quer comentar alguma coisa? Eu estava numa reunião sobre o ECA. Agora está se atualizando, né? E o pior é que a gente estava falando do ECA também. Para ver o que já foi falado, o que não foi falado. Eu estava fazendo uma busca rápida sobre o que a Bel perguntou, tá? Na Agência Brasil, das doenças que têm risco de voltarem, tá? Então, acendeu uma luz vermelha para o sarampo, que os casos já começaram a acontecer. Para poliomielite, então a paralisia infantil, que era algo que a gente já tinha se livrado, tá? Com tendências de ter casos de volta. Rubéola e a difteria. Doenças apontadas como uma baixa, né? Uma baixa vacinação, então uma baixa incidência de vacinação, então possivelmente... Tuberculose também, na região norte. Também. Então isso é um pouco assustador, né? Muito! Doenças que já estavam praticamente erradicadas, né? Você não se fala em poliomielite há muito tempo já, né? Acho que quando a nossa geração era criança, ela já estava controlada com as vacinas. Desde os anos 60 a polio está sob controle, mas ela está voltando pela baixa vacinação. Tem uma questão importante. Desculpa, Sabrina, rapidinho. A varíola, que foi a primeira vacina que teve, né? A vacinação começou com a varíola. A varíola foi a primeira doença considerada erradicada do planeta. Não tem mais caso de varíola nenhum. Né? O último caso foi lá na década de 70, de uma moça que, enfim, estava no laboratório, entrou em contato com o vírus. Mas tem uma amostra do vírus nos Estados Unidos, uma na Rússia. Eu acho que só essas duas amostras da varíola no mundo, assim, tá no laboratório lá guardado e tal. Então, a vacinação de varíola fez com que a varíola fosse completamente erradicada, né? Não existe mais. Logo esses dois que tem, né? Logo esses dois países. Vai, Sabrina, pode falar. Com relação a pólio, eu estava com a minha filha pequenininha e eu não conseguia a vacina dela aqui. Estava em falta, acho que no Brasil inteiro. Eu tive que ir para Minas para conseguir vacinar ela. Depois de 4 meses que já tinha passado a data dela vacinar. Então tem isso também, que volta a doença, mas também o sistema, às vezes, ele não te fornece a vacina para... Tem isso também. Tem essa questão também, né, da falta da... Tanto que, assim, a gente percebeu que, vendo as notícias, né, de que algumas dessas doenças que estão voltando são na região norte e tudo mais, porque realmente tem uma dificuldade do acesso à vacina, né, nessas regiões. Uma vez eu estava vendo uma reportagem da falta dos postinhos de saúde na região norte, no Amazonas, por exemplo, e do transporte dessa vacina para chegar nas cidades que são mais afastadas e que só chega por barco e que leva vários dias, e de como manter essa vacina com qualidade, né, para ela ser transportada e chegar nesses lugares.
o sistema de saúde de lá enfrentava essa dificuldade. Então, que tinha uma quantidade muito grande de crianças não vacinadas nessas cidades do norte. E aí, tem esse problema, desculpa, tem esse problema, e quando o sarampo se espalhou de novo no Brasil, tentou-se culpar a Venezuela, né? Por causa dos imigrantes que entravam por Rondônia. Mas a questão os venezuelanos estavam com o sistema de saúde em colapso e não estavam vacinando as crianças. Mas as nossas crianças aqui também não estavam vacinadas. Né? Então, eu não posso culpar o outro, porque eu também não tenho. E remete ao problema da conservação das vacinas, que é o mesmo problema agora da conservação do material para fazer os exames da Covid. Mesmo com a disponibilidade dos exames, que não estão aí, né? Não há exames disponíveis, você tem o problema da conservação do material para exame para comprovar se a pessoa está contaminada ou não. Uhum. Muita coisa. É muita coisa. Por isso que quando a gente propôs a aula, até falei, né? A vacina, nossa, ela envolve muitas questões, porque é uma questão de saúde pública mesmo, né? E isso que a Beth falou me lembrou de um argumento também, pessoal, que quando as pessoas anti-vacinas, o que aconteceu? Até o texto que a professora Gi postou para o nono ano, ele fala sobre isso, né? Que são casais jovens e que tem esse movimento anti-vacina e que são pessoas que não tiveram essas doenças, que não conviveram, porque como a gente é dessa geração que foi imunizada, então a gente não viu, a gente não teve colegas morrendo de sarampo, né? A gente não teve pessoas da nossa família com tuberculose, com difteria, com essas doenças. Então, houve esse mito de que essas doenças não existem mais, né? Porque as pessoas estavam imunizadas, elas não ficavam doentes. Ou até alguns desses jovens que foram criados por casais mais naturebas e optaram por não vacinar, usam o argumento deles mesmos não terem ficado doentes como então a vacina não é necessária, né? Eu não fui vacinada, eu não fiquei doente. Só que todas as outras pessoas eram vacinadas, né? Então, por isso que elas não adoeceram, porque tinha uma quantidade muito alta de pessoas imunizadas. Se essa quantidade começar a diminuir, vai acontecer o que já está acontecendo com algumas doenças, como o sarampo, né? Todas as doenças que a Gi falou. Elas vão começar a voltar porque as pessoas já não estão imunizadas. Falando em sarampo, né? O sarampo é a vacina que tem o recorde de rapidez da produção, né? Até então. O vírus do sarampo foi identificado em 1953 e a vacina foi produzida 10 anos depois, 1963. E essa, até agora, foi a vacina mais rápida da história da humanidade. Se eles produzirem uma vacina para o ano que vem do corona, vai ser disparada a vacina mais rápida já desenvolvida assim, pela humanidade, até para a gente ver o nível que a gente se encontra no conhecimento científico. Vamos valorizar isso aí, né? Pelo amor de Deus, gente. Sim. É incrível, né, o avanço dos estudos de vacina, assim, é algo que a gente nunca viu algo parecido do que está acontecendo agora. Né? Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Eu ia falar só que esse movimento anti-vacina vem junto com toda uma desvalorização da ciência em geral, né? Do método científico, da ciência, do conhecimento pautado mesmo na experimentação, né? Tudo isso está sendo desvalorizado. Essa da vacina é mais um meio. Mais uma, né? É do mesmo grupo da galera do terraplanismo. É um grupo bem, bem específico. Pode falar, Mário. Só para complementar o que o pessoal estava falando aí, essa questão do sistema de saúde, né? Eu acho que a gente não pode também se desconectar da realidade, né? Está surgindo movimentos aí de querer privatizar o sistema de saúde, o próprio sistema educacional, né? Porque isso diminuiria os gastos do Estado, né? Mas se a gente colocar no papel mesmo a conta para daqui 10, 20 anos, nem o Henrique falou, né? A questão da cobertura vacinal, que você
diminui gasto depois lá na frente, né? No sistema de saúde. Se você tem uma educação pública que vá aumentando, que tenha um mínimo de qualidade, você garante uma qualidade de vida melhor lá na frente, né? Então, observado que vem surgindo aí movimentos de ideias, né, sendo pulverizadas aí sobre privatizar saúde, privatizar ensino, e daria um voucher, tipo um vale para você procurar o seu médico, a sua escola. E aí eu fico me perguntando, né, esse voucher, né, será que o pessoal ia poder acessar que tipo de hospital, com que qualidade, com um voucher educacional? Você poderia acessar uma escola. Que escola, com que qualidade, né? Então, esses discursos assim do Estado gastar menos, etc., isso aí é uma faca de dois gumes, né? Pode gastar menos na conta ali do papel ali, mas e daqui 5, 10, 15, 20 anos? É só a gente Talvez gaste pegar até mais, né? é só a gente pegar um exemplo prático que a gente tem do mundo, que é os Estados Unidos, que o sistema de saúde é praticamente inteiro privatizado, que lá o pessoal que ficou internado com Covid saiu do hospital com uma conta de mais de $100 mil para pagar. É isso. E aí, como é que faz, né? A Ana falou aqui, você já fala, só para fora a pergunta dela, né? Que ela colocou que tem algumas religiões que não aceitam a vacina, né? Que mantém esse discurso. E aí você lida com a crença das pessoas, né? É bem complicado mesmo, Ana. Porque aí como que ela vai acreditar na ciência, né? Se a referência dela, que é a referência religiosa, está dizendo o contrário. Pode falar, Mari. Não, eu ia avisar que a Ana tinha feito uma observação. A gente volta, a questão da religião, a gente volta a esse mesmo contexto que eu tinha citado antes. A religião, ela é permitida e garantida, né, por lei, o culto, o direito ao culto, mas, mesmo assim, de acordo com a lei, o bem comum está acima das escolhas pessoais. E a religião é uma escolha pessoal, né? E a religião, em algumas, acredito, elas não são a favor desse movimento de vacina, como em algumas outras coisas. Mas o bem comum ainda está acima. Então, por exemplo, as crianças, mesmo independente da crença dos pais, ela tem que ser vacinada, né? Isso vai acabar interferindo quando elas forem adultas, né? Aí as escolhas pessoais. Sim. Ô, Sueli, falando aquela questão que o Mário disse sobre a questão financeira, se eles colocassem esse tipo de vacina pago. O quanto vale o dinheiro quando a gente fala de saúde? O quanto vale quando a gente está falando da vida do próximo? Entendeu? Não interessa o quanto a pessoa vai colocar isso à frente do preço, mas ela não está pensando quantas pessoas vão estar contaminadas se não tiverem a renda muito boa para se vacinar? Pessoal de periferia mesmo. São gente como a gente. E, tipo, porque não tem grana, não vão poder se vacinar? Eu acho que é um direito de todos isso. E acho que seria errado do governo, porque ele estaria pensando só neles, no próprio umbigo, não estaria pensando no próximo. O mundo hoje é muito egoísta, né? Todo mundo procura pensar em si mesmo, pensar em todo mundo. Então é isso. Ellen, posso fazer a colocação em relação ao que foi a Bruna que falou, né? Então, Bruna, essa discussão já está acontecendo em relação à vacina que ainda nem foi criada, que é a vacina da Covid, tá? Os países ricos estão pesquisando essa vacina e, no caso, os Estados Unidos, liderados pelo Trump, estão questionando o fato de que essa vacina deveria ser gratuita. Qual é o argumento deles? Que os países ricos contribuíram com bilhões de dólares para a pesquisa e os países pobres não. E que eles precisam recuperar esses bilhões de dólares. Não só os governos, mas as próprias empresas farmacêuticas. Então, a questão do capitalismo está aí. Eu gastei, eu investi, eu quero meu dinheiro de volta. Por quê? Porque as empresas privadas, elas têm investidores. Esse pessoal colocou o dinheiro na empresa, ele quer receber o dinheiro de volta. Então, a argumentação de quem é a favor da vacina ser paga é essa.
nada é de graça, tudo tem um custo e esse custo precisa ser recuperado, né? Não se fala nos bilhões de dólares em lucro, fala-se do custo e não dos bilhões de dólares de lucro. Por outro lado, qual é o argumento em relação a salvar vidas? São esses que você já apresentou, né? O direito à vida é um direito inalienável do ser humano, portanto, uma vacina com essa importância deveria ser gratuita. Essa discussão está acontecendo lá na Organização Mundial da Saúde. E os Estados Unidos, por discordarem, tá, declararam que estão se afastando, não estão dando dinheiro mais para a OMS e estão saindo da OMS para não ter que se sujeitar ao que for decidido pelo grupo. Tá? Então, é uma decisão monocrática, vamos dizer assim. Eu não concordo com você, então eu não brinco mais. Então, eu saio da brincadeira, só que eu tenho mais dinheiro para pesquisa. Quando eu achar, vai ser só meu. Foi a mesma coisa quando teve a epidemia da AIDS, tá? Nos anos 80. Os Estados Unidos desenvolveram, né, a medicação, não é uma vacina, é uma medicação que custava muito caro e isso não foi disponibilizado mundialmente, apesar dos milhões de mortos. A gente, Entendi. apesar de todos os problemas do Brasil, a gente tem a vantagem, né, de ter sido garantido pela Constituição que a saúde é um direito de todos, né? A saúde universal e gratuita é direito de todos, por isso que existe o SUS e ele salva vidas nesse país, né? Nesse país de população majoritariamente pobre. Se não fosse o SUS, essas pessoas estariam totalmente abandonadas. Então, ainda, né, por lei, a gente sabe que na prática não funciona em sua totalidade, mas nós temos essa vantagem, assim, e como disse, apesar de todas as críticas ao Mandetta, que foi o ministro que começou a cuidar da pandemia, né, estava na gestão no início da pandemia, quando ele se retirou do cargo, ele disse que foi muito ousado um país de terceiro mundo colocar em sua Constituição que a saúde seria gratuita e universal para todos, e realmente, né? Isso é algo, assim, exemplar no mundo, a gente não vê outros países que têm um sistema único de saúde, e é fundamental para que as pessoas, principalmente as pessoas mais vulneráveis, tenham acesso à saúde aqui no país. Espera aí que a galerinha levantou a mão, deixa eu ver. O João, né? João Solia. Foi sem querer. Foi sem querer? Tá, João. Acho que o Mário, né? Mário. Eu baixei aqui rapidinho, Sui, um dado, ó. Eu não tenho a lista completa, mas teve uma revista científica que fez um levantamento dos 195, uma lista de 195 sistemas de saúde no mundo. Vou pegar os 5 primeiros aqui, ó, rapidinho. Andorra, que se eu não me engano é Europa também, acho que é Espanha, não sei, perto da Espanha. Fronteira Espanha com a França. É um paizinho, né? Bem pequenininho. Islândia, Suíça, Suécia e Noruega. Então, esses são os 5 primeiros da lista aí. Andorra, Islândia, Suíça, Suécia e Noruega. Todos europeus. Eu não sei se os professores de geografia podem complementar aí, mas acredito eu que são estados que prezam muito por um sistema... sistemas... Estado de bem-estar social, né? Bem-estar social. Eu mandei um link aí para o pessoal ver, só para conhecer um pouquinho melhor como que é o sistema de saúde dos Estados Unidos. Tem um link de uma reportagem aí de uma moça explicando um pouco, assim, como é que funciona lá, sobre o que eu falei antes. Tá aí no chat. E também pode assistir o filme Pat Adams, sobre o sistema de saúde dos Estados Unidos. A Bel colocou um comentário aqui que o tratamento de AIDS no Brasil era referência mundial até outro dia, aliás, ainda é. É uma notícia de que uma universidade brasileira teve sucesso na cura do HIV. Eu também vi essa notícia, porque agora com a pandemia eu comecei a seguir uns infectologistas, né? E eles comentam bastante sobre o tratamento. E realmente tem avançado aí bastante. E aqui no Brasil também o Sistema Único de Saúde ele distribui a medicação, né, para o tratamento do HIV e o PrEP.
que é uma medicação de prevenção para pessoas que foram expostas ao vírus. Então, se você teve a relação sexual com alguém que era HIV positivo, existe essa medicação gratuita nos postos de saúde para que você previna a infecção com o vírus. Inclusive, para pessoas que mantêm um relacionamento afetivo com pessoas com HIV positivo, elas podem ter acesso a essa medicação gratuitamente no SUS. Ô, Sui, só para complementar isso aí, o Brasil foi um dos países que conseguiu, não sei se foi o primeiro país, aí eu acho que os professores podem me ajudar, mas foi um país que conseguiu quebrar a patente para os alunos. A patente de um remédio é um tempo que o remédio não pode abrir o segredo para os governos, para outros laboratórios, não pode abrir o segredo. Então, aquele laboratório, se ele desenvolver um remédio contra a AIDS que é muito bom, ele vai rachar de ganhar dinheiro sozinho, né? E o Brasil conseguiu, na justiça, quebrar a patente, pegar esse segredo e fabricar o remédio de uma maneira barata. Então, eu não sei se foi o único ou o primeiro país que conseguiu fazer isso, mas aí fica esse debate, né? Os laboratórios, sim, investiram muito dinheiro para produzir, mas eles têm o direito de conter esse segredo, né? Que poderia ajudar tanta gente, né? É uma pergunta difícil. Quer dizer, para mim é muito fácil, mas para os laboratórios... Aí vai na aula que eu ainda quero fazer, que eu já falei com a Bel, e aí vou falar também com os outros professores de geografia e tudo mais, da gente entender como o capitalismo, né? A pandemia já está difícil, mas a pandemia no capitalismo ela é muito pior, né? Porque chamando os alunos, tudo certo. Oi? Chamando os alunos, tudo certo. Claro, com vocês, obviamente. Para a gente discutir isso, porque como os valores, né? Como os valores interferem nas decisões políticas, né? De dentro de um sistema. Então, tem aí o que a Beth colocou dos laboratórios, né? Do lucro. O que vale mais, a vida das pessoas ou o lucro das empresas, dos laboratórios e tudo mais? Então, é um debate aí que pode... E a alegação deles é que se eles não recuperarem os custos, como é que eles vão pagar os equipamentos e os cientistas durante 10, 15 anos fazendo a pesquisa? Que é um custo muito alto, né? Então, se eu não recuperar, eu não vou poder investir em outras pesquisas de outros medicamentos. Eu vou quebrar, que é o argumento do capitalismo. Né? Porque os caras cortam tudo, só não corta lucro, né? Então... Exatamente. Corta pessoal, corta salário. Dá para a gente lembrar que cortou salário, cortou emprego, né? Mas não cortou 1 centavo do salário dos políticos do Brasil. Sim. Na pandemia, todo mundo deu a sua parte. Todo mundo se sacrificou. Os únicos que não se sacrificaram são aqueles que fazem as leis. Exatamente. Gente, mais alguma coisa? Deixamos passar algo? Gi, que chegou depois, tem algo que você queira acrescentar? Acho que não, gente. Eu perdi todo o início, né? Tudo que foi falado. Olha, eu só reforço o pessoal do nono ano para ver todo o material que a gente postou lá no Google Classroom. Tá muito legal. Eu achei fantástico o vídeo dos ovos lá no Instituto Butantan, de como eles fazem. Muito bacana, muito legal. É, muito interessante. Também achei. Quando eu selecionei, falei, vou colocar alguma coisa da prática da fabricação de uma vacina, né? Eu nem imaginava como era. Achei muito legal. Alunos, perguntas? Não? Liguem a câmera, faz um joinha para mim e para o print, que eu vou tirar o print. Aí, Misael, mostrou a carinha. Duda, Maria Eduarda, David, Bruna, Camila. Liguem a câmera para a gente fazer um print bem bacana. Misael não está na Batcaverna hoje, Misael? Hoje ele está iluminado. Camilinha. Falta a Bruna e a Maria. Só. Aí, Bruna lindona. Cadê a Luane? Preguiçosa, hoje não participou. Maria? Hoje ela não quis participar. Olha, acordou atrasada. Acordou atrasada. Oi, Maria, tudo bom?
Olha lá, gente. Dei um sorriso bem bonito. 1, 2. Ô, Uri, que levanta um pouquinho que tá aparecendo só o sol. Aí. 3. Aí, muito legal. Alguma pergunta, gente? Alunos, não? Podem faz um joinha para mim para saber se está tudo bem com vocês, certo? Eu gravei a aula, tá? Aos poucos eu vou disponibilizando no canal do YouTube da escola. Se vocês tiverem alguma dúvida, o professor Ricardo, na produção de texto, o professor Ricardo já se disponibilizou. E na questão dos argumentos também, né? Se vocês tiverem dúvida com relação à parte de ciência, geografia, história aí, procurem os professores para ajudar vocês. Suelen, só para deixar claro para eles o parâmetro, semana que vem, então, eu posto a proposta de texto, tá? Próxima aula de língua portuguesa. Reforça essa questão de, se precisar, voltar a ver esse vídeo aí que a Suelen vai disponibilizar para a gente. Não é uma pena a galera não participar em massa para poder enriquecer nosso debate. Quero agradecer aos colegas aí pela força, né? E sempre que der, vamos fazer alguma coisa junto aí. Sim, muito obrigada. Gente, foi muito enriquecedor. A gente jamais conseguiria fazer isso na sala de aula normal, assim, né? Juntar professor de tantas disciplinas, de turmas diferentes. E, nossa, a gente conseguiu dar conta de muitos aspectos do tema, né? Pela diversidade de conhecimento aí. Isso é muito legal. Vocês gostaram, gente? Sim? Sim. Que ótimo, então. Bom, gente, muito obrigada a todos vocês que participaram. Uma pergunta. Pode falar, Bruno. Qual que é a próxima? Qual que é a próxima? Já que eu aviso vocês, a gente está tentando fazer semanalmente, tá? Às vezes a gente troca sexto e sétimo, de repente a gente pode tentar juntar, vamos ver. A gente está fazendo uns testes aí, tá bom? E aí eu já aviso vocês quando tiver a próxima. Tá certo? Obrigada, professores, pelo tempo, pelo conhecimento, pela disposição. Obrigada, alunos, por mostrarem seus rostinhos. Muita saudade de vocês. Ô, Su, tem HTPC hoje? Eu recebi agora a informação aqui, eu vou ler o que vai ser. Tá. Mas eu acho que não vai ser videoconferência, vai ser algo... Beleza, tá bom, então. Tá bom? Quero mandar beijo para os meus alunos. Mande. Quero mandar beijo para os meus alunos. Urique. Tá? Todo mundo que tá aí. Aí, saudade Alane, mesmo. Preguiçosa. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau. Beijo para vocês. Tchau, tchau.